De volta com você, programa Adriana Biasoli falando de meio ambiente. Há muito tempo o planeta pede socorro. Há muito tempo ele vem dando sinais, né, do resultado de tanta inconsequência. Inconsequência vindo de todos nós. De alguma forma ou de outra, nós contribuímos para que todas essas questões aconteçam, né? Ou de uma maneira ou de outra. Pode ser que não tão gravemente, mas o fato da gente jogar uma sujeira ali no chão, você está contribuindo, tá? Estou aqui ao meu lado a Tina Glória, novamente eu quero agradecer. Tina, como é que as pessoas podem participar, ajudando? Como que é a participação das pessoas? Por exemplo, a dona de casa, o jovem, as pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento, como que elas podem contribuir? Eu acho que de uma série de formas, mas você como ambientalista nos diga. Eu costumo dizer assim para as pessoas, assim, quando eu dou palestra, que toda vez que a gente for pensar em fazer alguma coisa, vou misturar meu lixo, não tô nem aí, eu não tenho tempo para pensar nisso, eu não tenho tempo para economizar água, eu tenho muito trabalho, eu tenho sobrevivência. Então, assim, eu acho que, na verdade, as pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem, muitas vezes, por displicência. Então, quando a gente tiver esse pensamento do não fazer, do não participar, do não ter atitude nesse ponto, a gente lembrar um pouquinho de quantos sacrifícios outras pessoas estão fazendo pela nossa inconsequência, como você falou. Entendeu? Então, por exemplo, aí você lembra de uma criancinha ou uma senhora de idade que tem que andar quilômetros para buscar uma latinha de água lá no meio da lama, né? Ou aquele pessoal que não é água potável, é água lá, saloba, muitas vezes, né? Nossa, não tem nenhuma... às vezes é lama mesmo, às vezes eles andam quilômetros para achar uma pocinha lá. E quantos outros sacrifícios enormes tantas pessoas estão fazendo no mundo, porque não tem uma água, não tem um pãozinho, não tem... Então a gente pensa assim, mas eu vou separar meu lixo, mas não tem caminhão, não sei o quê. Tem catadores que passam perto da sua casa, que você pode conversar com eles, é uma amizade que você vai fazer. Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente for agir ambientalmente correto, a gente tem que pensar um pouco no social. Porque a gente não pode pensar no meio ambiente como separado. Falar assim, que bonitinho, vou plantar arvorezinha, eu vou pensar no passarinho, eu vou pensar... Na verdade, tudo isso está intrinsecamente ligado, né? Por exemplo, a questão de uma cooperativa numa cidade. A gente vai pensar numa cooperativa porque tá com um caminhão passando na cidade inteira, recolhendo o material lá, e aí eu coloco lá 10 famílias para trabalhar na cooperativa, sendo que numa cidade como Jandira nós temos aí centenas de catadores, que assim, a gente tem que pensar catador, não aquele que mora na rua, que está abandonado. Não existem famílias que sobrevivem da catação, do reciclável. Então, uma latinha aqui e outra, muitos aposentados, pessoas que moram sozinhas, têm uma aposentadoria de miséria e complementam a renda com essa catação. Então, assim, você pode conversar, né, com o pessoal da sua rua lá. Passa a cada 15 dias aqui, que eu estou separando para você. Passa uma vez por semana. Exato. A pessoa já tem destino certo. Quer dizer, põe num cantinho lá, por menorzinho que seja a sua residência, coloca num saco preto, coloca limpinho, né? As caixinhas de leite é interessante você lavá-la, né? Deixar de ponta cabeça lá para sair todo o líquido. E não é difícil de fazer isso, não. Não, viu? mas só a gente tem que tomar cuidado. Toda vez que você for separar um material reciclável para um catador, conversa com ele primeiro. Pergunta assim, qual é o material para você que é comercializável? O que você vai vender? O que é? Papelão? Você tem um local onde você vai vai vender caixinhas de leite? Latinha? Então, primeiro perguntar para ele. Por quê? Porque às vezes você vai separar um material que ele não vai usar e ele nem vai ter onde descartar isso. Vai jogar em qualquer lugar. Pode acontecer. Pode acontecer. Geralmente eles são assim, cautelosos nesse ponto. Eles não saem por aí sujando a cidade. É mais o pessoal mesmo. Quem mais suja a cidade, depois eu vou falar, é cachorro na rua, né? E que pessoal que joga lixo no chão, assim.
Mas então assim... Até que coloca o lixo em horário impróprio, né? E os animais acabam indo lá. Tem que ter um suportezinho. Então assim, essa outra atitude que a gente sempre fala, que eu sempre falo, não soltar o seu cachorro na rua. Então o cachorro não é coitadinho porque ele tá no quintal, porque você pensa assim, eu vou soltar meu cachorro, imagina se ele vai fazer sujeira na minha casa. Mas ele vai fazer sujeira na rua? As pessoas vão pisar, mas a pessoa tá indo para um trabalho, ela vai lá e pisa naquele cocôzão lá, né, e sai xingando. Então a gente tem que ter um pouquinho de cidadania nesse ponto. Eu acho que tem que ter respeito pelo outro, né? Porque quando você exerce essa questão de respeito, que você não quer pra você, você não pode querer pro outro. Não é verdade? Então, outra coisa que a gente pode comentar é que geralmente nas cidades isso é verdade mesmo. No Brasil todo, né, em São Paulo, as pessoas têm reclamado muito de rato. Porque rato não sei o que, rato não sei o que lá. Se você pensar, você solta o seu cachorro na rua. Tá, você dá comidinha pra ele, tá lá. Só que você não tá lá olhando onde é que ele tá. Por exemplo, perto da minha casa, tem gente que solta cachorro na rua, aí ele vai, rasga o saco de lixo de um, rasga o saco... Às vezes é só por bagunça, ele não tá procurando comida. Tá querendo brincar. É cachorrinho bagunceiro. E aquilo ali, então assim, o lixeiro, coitado, ele não vai sair ali catando todo aquele lixo. Tem gente que tá tão cansada de catar lixo que já nem pega mais. Tem vielas aí que estão parecendo lixão. Então assim, o que acontece? O rato, o lixo que a gente joga na rua também. A gente alimenta muito rato. Foi feita uma pesquisa e foi constatado que para cada habitante, principalmente da cidade de São Paulo, existem 44 ratos para cada habitante. Isso há 2 anos atrás. Jesus. Imagina. Então, assim, tem que pensar nisso. Eu não quero os meus não, porque eu tenho uns gatinhos em casa. Isso, já tem os seus predadores, mas a cidade em geral, o rato na cidade não tem predador. A quantidade de ratos é infinitamente menor. Então, a gente tem que pensar nisso. Colocar lixo em suporte, evitar o uso de sacolinha, também por esse motivo. Você enche de sacolinha, aí fica tudo pendurado ali, aí é muito mais fácil de rasgar. Às vezes o lixeiro, coitado, ele não tem como ficar catando aquele monte de sacolinha. Então, procurar, é tão baratinho um pacotinho de saco de lixo lá de 50 litros, 30 litros, 50 litros, põe, nem que tenha a sacolinha, põe a sacolinha lá dentro, deixa arrumadinho lá no seu suporte. E o lixeiro... Já fazendo a separação do reciclável, que vai diminuir muito o seu consumo de sacos plásticos, exatamente, né? E quando você separa as garrafas PETs, né, que é o que está sendo bastante comercializado pelos catadores, ou os papelões, você diminui muita quantidade de lixo. Às vezes, os catadores lá na minha casa, eles ficam uma semana sem pegar lixo em casa. Olha. Porque, assim, a quantidade de lixo que eu consumo, que eu acabo descartando é pouca. Né? É pouca porque eu faço uma separação, então acaba gerando pouco lixo, né? Como também o consumo de água, que é importante a gente falar isso, o consumo de água é pequeno na minha residência, porque eu faço a reutilização da água. Exato. Na questão de quando lavo uma roupa, sobra aquela água. Joga no quintal, lava no quintal. Exatamente, que é uma outra maneira que pode ajudar, né, Tina? A pessoa pode contribuir, não é? Como que tá a questão da água? No planeta, água potável. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que... Vai chocar? Digamos assim, a gente tem muita campanha de economia de água. Né? Sim. Escovar o dente lá, fecha a torneira. É real. Tudo bem, a gente tem que economizar água, porque vai diminuir realmente o número de hidrelétricas, você vai ter que fazer. Só que é o seguinte, os grandes abastecedores de água, eles, se a maioria das pessoas sabe, né, a população, 40% da água é desperdiçada pelos abastecedores de água. Isso não sei se eu posso falar, entendeu? Pode falar. Então, assim, para eles, que nós economizemos é viável para eles. É mais para eles do que para a natureza em si. Porque se você pensa na verdade, você não gasta água. Porque essa água ela é desperdiçada como? Canos velhos, enferrujados, vazamentos em vários lugares. Tem lugares aí numa cidade que eu conheço muito bem, que teve uma vez que passou mais de uma semana, você liga lá, a água correndo direto. Imagine quantos milhões de litros foram naquilo. No coração. E você liga, vamos lá. Então, assim, para eles é viável que nós economizemos.
Mas, na verdade, não existe essa coisa de você gastar água. Porque a água é um ciclo, ela evapora, todo mundo conhece o ciclo da água, lógico, né? Ela evapora, ela volta, ela vai para o subterrâneo, então ela lá e vai voltando. A principal questão que a gente tem que pensar é não sujar a água, como você faz. Então, reutilizar, procurar... uma coisa que eu tenho que falar importantíssima. A mulherada, que tem mania de tingir o cabelo, aí vai lá, tinge os cabeleireiros também, né? E aí vai lá e joga, né, naquele ralo aquela tinta. Aí vai lá, frita o bolinho lá e joga aquele óleo lá. Então, isso é muito mais prejudicial do que o gasto em si. Porque se você deixar a água jorrando, tudo bem, ela vai parar no rio. A questão do óleo de cozinha que é jogado na pista, eu já sabia faz tempo que ela contamina milhões e milhões de litros de água. Então, assim, eu acho que é colocar debaixo da pia. E os municípios, vamos aqui dar um recado para os governantes de todos os municípios do Brasil. Os municípios têm por obrigação de ter um local onde as pessoas possam entregar esses óleos, né? Para serem reutilizados. Pode ser feito o quê com óleo? O óleo, a melhor coisa é você realmente mandar para reciclagem, você separar, você coloca numa garrafinha PET, procura um local onde... Na internet você vai encontrar, ou dá uma ligada aí para algumas prefeituras. É a melhor coisa do que fazer sabão, porque o sabão tem a soda cáustica, então tem gente que faz, né, e vende, né? Para geração de renda pode ser interessante, para o meio ambiente já nem é tanto. Tem a soda cáustica, então ele é poluente. Então a melhor coisa, o que é o certo é reciclar, porque esse óleo ele vai virar biodiesel. Então quer dizer, esse óleo que você está lá fritando, ele vai ser usado para combustível. Caminhões? Para caminhões. Sério? É o biodiesel. E tem algumas cidades que já fazem essa separação. Inclusive tem uma cidade perto próxima a São Paulo que ela está encaminhando essa usina para fazer o biodiesel. Olha só, né? Então nós já descobrimos aqui num bate-papo, né? Porque isso não é nem uma entrevista, é um bate-papo, né? Sobre meio ambiente, uma ambientalista. Inclusive ela tem aí eu fiz um convite para a Tina, né? A nossa entrevista não terminou, mas eu fiz um convite, acabei de fazer um convite para a Tina, para que ela pudesse fazer um quadro dentro do programa para falar sobre meio ambiente, né? São quadros pequenos, onde ela pudesse... Para a gente estar sempre martelando essas questões ambientais. Porque eu acho que assim, não dá para você simplesmente trazer uma entrevista hoje e não falar mais disso. Não, eu acho que é uma coisa que tem que ser educação ambiental. Eu acho que isso é extremamente interessante. Manutenção ambiental. Exatamente, manutenção. Sabe aquela coisa na escola, eu vejo assim, algumas questões, Tina, que às vezes me deixa muito, muito irritada. Eu não saio brigando por aí, porque não dá, né? Mas eu saio. Quando você tá vamos supor assim, no trem ou no ônibus, que alguém vai e joga alguma coisa pela janela, ou até um carro, às vezes um carrão bonito, né? E joga pela janela latinha. E não é pequena coisa, não. E não sei o que, joga aquelas coisas todas. E eu fico assim, imaginando que o nosso planeta... Aquela pessoa deve pensar que o nosso planeta é uma grande lata de lixo, né? Porque tudo ele joga pela janela. Tudo ele jogou. Ou assim, você limpa a sua casa, mas a sua calçada ou a rua onde você vive, você joga tudo ali. Então eu acho que as pessoas têm que ter essa educação ambiental, essa educação, esse respeito e fazer da calçada, das ruas, do município, uma extensão da sua casa. E eu posso dar uma explicadinha da questão do lixo na rua? Ontem eu estava dando uma palestra para uns jovens e eu perguntei, por que vocês acham que... Por que você não pode jogar lixo na rua? Aí tem aquela velha conversa, porque em Top Bueiro faz enchente, é raro, tá? Na verdade, as enchentes são de uma construção de várias coisas, mas também ocasiona. O que acontece com o lixinho que você joga na rua é que vem a chuva, ele vai pro bueiro. Agora vocês perguntam, o que são os bueiros? Por que existem os bueiros? Porque é onde vai, o caminho de onde vai chegar no rio, no córrego, entendeu? E não sei se vocês já perceberam, depois de uma grande chuva, você passa na beira daqueles rios, aí o rio passa um tempinho, ele abaixa. Vocês já perceberam um monte de lixo que fica nas margens do rio? É aquele lixo que a gente joga na rua.
entendeu? E às vezes um lixo que a gente joga na rua aqui, uma garrafinha de água, ela vai pro rio, ela percorre um caminho tão grande que ela chega no mar, e o mar tá virando um lixão, porque é o lixinho que você joga na rua. Então a gente fala assim, que besteira, ambientalista tem mania de falar, a gente joga papelzinho na rua, não joga a coisinha na rua. Só que da rua não é só a questão de estar ali sujando o seu habitat bonitinho, é que vai parar em outros locais e vai causar impactos aí maiores. Olha, é uma questão de educação, de respeito, né? É uma questão de amor ao próximo, gente. Eu acho que a gente não tem que pensar muito nessa questão de não fazer para o outro aquilo que nós não queremos que façam conosco. Imagine se a nossa casa fosse à beira de um córrego, de um rio, e nós tivéssemos que conviver com enchentes, alagamentos, e todo aquele lixo fosse para dentro da nossa casa. Será que a gente iria pensar como estamos pensando muitos de nós? Bom, nós estamos aqui falando de meio ambiente com Tina Glória, voltamos já, não saia daí.